Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do Autoridade, o podcast que a gente conversa sobre livros, leitura, literatura, mercado literário e vamos trazer muitos convidados como autores, experts, pessoas que têm uma história para contar e a gente está aqui para ajudar essas pessoas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre leitura, livros que impactaram as nossas vidas, porque todo mundo ama ler. Muitos dizem que não sabem ler, que não tem tempo, que não conseguem ali se organizar, que não assimilam direito o que leem, mas o fato é, os livros são a fonte mais inesgotável, eu acho, de conhecimento, mais acessível, mais barata, né? Eu acho que um livro pode te encher de qualquer conhecimento, né? A faculdade mais barata que a gente pode buscar, o entretenimento também, claro. E de prazer, né? Porque, poxa, é tão gostoso. Lógico que nem todo livro é para todo mundo, né? Nem sempre você está ali no momento de ler aquele livro, mas com certeza todas as pessoas gostam ou gostariam de ler. Né? Não gostam porque não sabem, ou não sabem o que ler, não se entendeu ali no estilo, mas todo mundo que você fala, que trabalha com editora, que tem uma editora, que trabalha com livros, vê uma forma, enxerga assim de um jeito poético, né? Ai, que delícia, Gostaria ai, que gostoso. Tanto de ler. Eu queria tanto ler ninguém mais. fala assim, nossa, deve ser um saco o seu trabalho, ou que pena, né? É sempre muito assim, muito bem recebido trabalhar com livros, né? Não que seja sempre super legal, tem problemas fácil, como qualquer né? outro trabalho aí, outra profissão, mas realmente a gente é muito privilegiada, né, mãe? Nem me fala. Nossa Poxa. Senhora, que delícia. Já estamos aí no mercado há mais de 10 anos, bem mais, né? Bem Na mais. verdade. Já tivemos contato com muitos autores, com muitas pessoas do mercado editorial, né, que a gente conhece aí, e é sempre uma experiência incrível, né? Cada lugar que eu vou, cada pessoa que eu conheço, que está aí no meio, que trabalha com isso, são pessoas realmente diferenciadas, né? A gente aprende tanto, eu acho que essa ânsia, né, de aprender, de compartilhar, é o que faz ser tão gostoso, né? São pessoas que estão sempre abertas, né? Você não vê ninguém que fala, eu já sei o suficiente, ou eu não quero aprender esse assunto. A gente aprende de tanto assunto, a gente ouve tanta coisa, né? E acho que isso que é muito legal. Mundo, né? Cada livro é um mundo, exatamente. E eu acho que a gente só aprende a ler no sentido de gostar de ler, né, de ter o hábito de ler, lendo. Né? É se comprometer ali, nem que seja 10 minutos por dia. Enquanto você toma seu café da manhã, enquanto você faz ali um exercício na bicicleta, né, correndo. Não recomendo ler correndo, porque não dá certo. Nem na esteira. Nem na esteira. Mas, enfim, tira 10 minutinhos para você começar a criar o hábito. Depois você aumenta para 15, depois você aumenta. A hora que você vê, você está lendo, como você, né? Um livro por dia, quase. É, mais ou menos. Eu não sei, mas com certeza em 2 dias eu termino um livro. Né? Não faz mais nada, mas termina. Ué. Não, então, mas é porque vira um prazer tão grande que realmente você fica... É possível, né? Você se envolve ali, você não quer. Igual série na Netflix. Você começa, você
quer ir até o final, só mais um episódio. Capítulo, a gente acaba virando só mais um capítulo. A hora que vê, já tá super tarde, já passou o dia, já passou a noite, né? E eu acho que todo mundo tem os seus livros do coração. Aqueles que te inspiraram de alguma forma, que você leu naquele momento que foi importante para você. Fala um pouquinho para mim sobre, não só sobre o que você leu, mas o que a escrita, o que a leitura, a literatura foi e é para você? Tati, meu pai era um devorador de livros, ele amava ler, ele tinha uma biblioteca maravilhosa e tal. Então, acho que eu sempre fui muito incentivada por ele. E acho que essa paixão pela leitura acabou me impregnando a ponto de eu fazer isso profissionalmente. Profissionalmente. Fora com a família, né? Eu acho que você é um exemplo disso. Sou. Mas eu acho que a hora que você... Sabe, eu lembro onde eu estava quando eu li a primeira palavra. Uau! Nós estávamos na Avenida Santo Amaro, em São Paulo. Eu no banco de trás nós estávamos, acho que, voltando do clube e eu consegui ler na esquina da Santo Amaro com a Cotovia tinha uma padaria e eu consegui ler padaria, sabe? Foi a primeira palavra que eu lembro de ter soletrado inteira. Eu era muito pequena. E aquilo, descobrir que aqueles sinais correspondiam a uma palavra, eu acho que abriu a porta do infinito para mim, né? E aí, nessa sequência, eu estava no primário ainda, não tinha terminado o primário, eu devia estar no 3º ou 4º ano primário, na época, que é o que hoje é fundamental. Não sei, para mim é muito complicado isso. É pequena. Eu era pequena, eu devia ter uns 8 anos, talvez. Na época, eu sabia que existiam livros que estavam proibidos. E aí, eu entrei uma vez no escritório do meu pai e peguei um livro para ler e falei para ele. Depois que eu li, eu falei, pai, eu preciso te falar porque vai que eu tenha lido um livro proibido. E eu estava com o livro atrás da mão. Eu falei, que livro você está... que você pegou? Pai, peguei um livro de adulto seu e li. Qual é o livro? Aí eu mostrei para ele, era O Velho Mar, do Hemingway. Quer dizer, a forma como ele me abraçou, sabe? Ele me beijou e ele falou... Se você leu esse livro, você pode ler qualquer coisa, não importa se seja proibido, que digam que você pode ler qualquer coisa que você queira aqui. Né? Foi o primeiro impacto. E foi muito legal a forma como ele reagiu, sabe? Ele me abraçar e falar. Que orgulho da minha filha, né? Nossa, aquilo para mim era assim, foi... Acho que melhor que ganhar bicicleta no Natal, sabe? Eu acho que para mim é bem isso mesmo. Melhor que ganhar bicicleta. Então, eu acho que desde então... Cada livro é um mundo mesmo, né? E cada leitura é uma leitura diferente, porque esse mesmo livro que eu li lá atrás, eu li depois na adolescência, eu li depois de adulta, e toda vez que a gente tem um clube de livro diferente, eu sempre coloco O Velho Mar como um dos livros fundamentais, porque é uma forma vamos dizer, ler os clássicos, né? Sim, sim. E a forma diferente, como cada clássico, ele entra na vida da cultura e modifica aquela cultura, né? A cada surgimento de um grande autor, você vê toda a modificação que ele propõe e o que ele faz na sociedade. É muito legal isso. Sim. E acho que cada vez que você lê de um jeito diferente mesmo. Você lê com outro repertório. É óbvio que hoje, quando eu leio O Velho Mar, eu tenho muito mais repertório e vocabulário do que eu tinha com 8, não tem dúvida.
E sempre é aquela sensação de descobrimento, né? Você já conhece a história, você já sabe, mas é sempre... O seu olhar é outro, né? O essa seu frase, momento, você presta atenção em outras coisas. Mesmo lendo o mesmo texto, eu acho que eu tenho essa impressão que cada vez te toca coisas diferentes, você né, se coloca ali, às vezes você chora, às vezes você ri, às vezes não te diz nada, então o mesmo texto, dependendo de como você lê, de quando você lê, ele é completamente diferente, né? Sim. Quem mais? O segundo livro, eu vou te falar 3, tá? Tá bom. O segundo livro, eu li antes, mas... Não, eu vou falar primeiro do terceiro. Aí o segundo livro na sequência desse descobrimento, o primeiro foi com meu pai. Esse segundo, que é um dos 3 importantes da minha vida, foi Dom Quixote, do Cervantes. Eu já tinha vocês, eu já tinha me separado, morávamos na mesma casa com a vovó, e nós pegamos, cada uma, um volume do Dom Quixote, um exemplar. Cada uma tinha... O papai tinha essas coisas, sabe? 2 exemplares do mesmo livro. 2 edições diferentes. Então, vamos ler. Eu queria tanto ler esse livro, disse minha mãe. Seu pai adorava, e ele tinha aqueles dicionários do Dom Quixote. São várias edições. E aí nós 2 resolvemos que nós leríamos o Dom Quixote juntas, mas separadas. Ela no quarto dela, eu no meu quarto. E, de repente, uma ouvia a risada da outra. Você já leu aquela parte assim, eu morria de rir. Você já leu... Essa interação na leitura foi muito legal. Assim, o livro cresceu demais para mim, sabe? E eu fiquei apaixonada. E aí foi uma coisa assim, de repente, ver como um livro escrito em 1400, né? Como é que ele pode ter a força que ele tem hoje, né? Como é que ele pode ter, sei lá, ele mudou tanta coisa na literatura, né? O jeito de escrever, o romance, o primeiro romance, como a gente entende o romance hoje, foi Dom Quixote. Então, que importância que ele teve, sabe? Que maravilha de escrita. E o Cervantes, ele tira sarro dele mesmo como autor, tira sarro do personagem, mas tira sarro dele como autor. É muito divertido. É um livro assim, nossa... a maioria... Isso acontece também no Frankenstein. As pessoas veem o filme, as pessoas veem a peça, mas não leram o livro. Não leram o livro. Eu recomendo vivamente, vá à fonte, porque é muito mais legal. E o terceiro, que é o meu dileto do coração, é o Dom Casmurro. Dom Casmurro, para mim, é o livro mais perfeito em termos de tudo, sabe? De linguagem, de estrutura, de voz narrativa, de modernidade, de história mesmo, sabe? É um livro que, a primeira vez, que eu acho que a pessoa que lê desatenta vai achar mesmo que a Capitu traiu, vai acreditar em todas as mentiras que o Bentinho conta, porque o Bentinho é um safado. O Bentinho... polêmica. Não, porque depois que você leu 2, 3 vezes... depois que você leu 2 ou 3 vezes, você fica... Opa, peraí, olha esse narrador. Olha como ele é sem vergonha, sabe? É um livro narrado na primeira pessoa, né? E ele, em nenhum momento... Você escuta o que sente ou o que pensa, a Capitu, o Escobar, ou Dona Sancha, nada. É ele, a visão dele. É a visão dele, pessoal. Então, ele é completamente comprometida, né? Total. E as pessoas, normalmente, quando leem, gostei. Mas a hora que você vai entrando nos meandros, sabe? Assim, aquelas filigranas, é muito legal. Esse, para mim, assim, é um livro... O meu exemplar já está caindo, né? Porque ele tem tantos riscos e tantas anotações. Eu acho muito interessante isso que você trouxe de voz narrativa, de reler
né? Mais a mesma história, porque normalmente a gente não faz isso, né? Você lê um livro, check ali, próximo. E não te dá a oportunidade de reler, né? Ou de ler com outros olhos, como a gente estava falando. Eu acho que isso é a grande sacada. É muito legal de você participar de clubes de leitura. Porque nos clubes, você vai ter não só a sua visão, aquilo que você pensou sobre aquele texto, sobre aquele livro, mas você vai poder ouvir outras pessoas, você vai poder ouvir outras opiniões, né? Porque o mesmo livro é diferente para cada pessoa. Para cada pessoa. Né? O que é legal, por exemplo, né, quando nessa época do Dom Quixote, foi a época que eu comecei a escrever. Foi antes de fazer a editora. Mas eu já estava lendo com olhos de quem escreve. E esse meu olhar modificou a leitura da minha mãe. Sim. Da gente ter lido juntas. Porque vocês trocaram e cada uma tinha uma percepção. Total. E aí, agora, quando você faz um clube do livro e que você vê lá 5 pessoas ou 10 pessoas, sei lá, todas leram o mesmo livro, ninguém leu o mesmo livro. É impressionante, né? É impressionante. É uma delícia, uma delícia. Nossa! Como é que onde estava isso, né? Onde você viu isso, né? É muito comum mesmo. Tem uma amiga nossa que é engenheira e participa de um clube de leitura e ela fala, meu Deus, eu sou engenheira, onde é que você foi achar essa interpretação, sabe? É outro, e o jeito que ela lê também, para mim, é completamente diferente. Então, é uma troca, é uma coisa assim, é uma experiência riquíssima. Parece que as pessoas leram outro livro mesmo. Né? Apesar de estar lendo o mesmo. E aí você pega, lê de novo e lembra do que foi comentado e fala, nossa, é mesmo. Estava aqui, ó. Achei. Né? E isso é interessante, porque eu mesma, assim, eu tenho vários livros que hoje são dos meus prediletos, assim, também, mas que a primeira vez que eu li, ou que eu tentei ler, eu não consegui. Porque eu não estava pronta, eu acho. Eu não estava... acho que tem um aqui, tá? Então, exatamente. Eu demorei, né, que todo mundo fala, eu cresci em meio aos livros, com influência da minha mãe, do meu avô e de toda essa história aí que a gente... Né, eu sou fruto disso, assim, eu sempre li muito também, desde pequena, desde coisa besta que criança lê, que adolescente lê. Besta não, porque eu acho que nenhuma leitura é besta. Não. Eu acho que se a criança está ali naquele momento de ler o gibi, deixa ela ler o gibi, deixa ela ler a história de romance ali, daquelas... Marcelo, Martelo, Marmelo. Qualquer coisa, deixe ler desde que leia, né? Mas... E eu sempre me interessei. Eu sempre li coisas também mais novas do que a maioria dos meus amigos, porque eu tinha esse acesso, eu tinha essas referências. E uma referência muito forte sempre foi o Saramago, né? Que todo mundo falava, assim, que você falava, que... E para mim, eu nem sabia. Eu falava, nossa, não me interessa. Em algum momento eu falei, não, poxa, me interessa. Eu vou saber quem é esse cara, né? Como que ele escreve, o que ele escreve... E comecei a ler. Não consegui. Aí passa um ano, não, agora eu vou conseguir. Pegava um outro livro, que eu falava, não, de repente era aquele livro, era aquela história, mas eu não passava da página 15. Não ia, assim, eu não assimilava. Tentava, juro, eu tentei bastante. Tentei várias técnicas. Eu sou testemunha. Né? De repente, um dia, eu já estava com 40 e tantos anos, sei lá. Eu falei, vou tentar de novo. Gente, eu devorei, adorei, comecei a recomendar para um monte de gente. Li outro, eu já li não sei quantos, mas já li alguns, né? Porque são muitos, assim, eu nem sei quantos são, mas eu sei que eu já li muitos e hoje eu entendo. E eu consigo... Quer dizer, você precisou estar pronta para a coisa acontecer. Exatamente. Eu acho que isso é muito comum, né? Tem um ditado antigo, acho que é zen budista, que diz, quando você está pronto, o mestre aparece. Exatamente. É isso, e com livros acontece muito, por isso que hoje, assim, eu começo um livro, se ele não me pegou
ali no começo, eu não sofro. Eu não insisto, eu começo outro. Na verdade, eu começo sempre mais de um. Eu estou sempre lendo 3, 4, porque aí depende do dia, né? Se eu estou mais animada, se eu quero uma coisa que eu preciso pensar mais, se eu quero só relaxar, se eu quero... Depende ali do momento, eu escolho um ou outro. Né? E aquele que eu já vi, não, eu já desisto, ele fica lá na prateleira, quem sabe um dia talvez, ou quem sabe sirva para outra pessoa, né? Vou dar de presente, vou doar, eu acho que é importante, né? a gente saber que no nosso tempo de vida, se pensar só com a escala musical que a gente conhece, a escala lá de sol, eu não sou música, não entendo, mas eu sei que tem uma escala, são outras, mas vamos falar só dessa uma? Sim. Se você ficar desde que você nasce até a hora que você morre, ouvindo todas as músicas que são produzidas nessa escala, você não vai conhecer tudo. Sim. Imagina na leitura, né? Não dá. Não dá. Então, eu acho que não dá... Não dá para perder tempo com aquilo que não faz sentido ali, né? Não faz sentido. Pode ser o melhor, sabe? Ninguém é obrigado a suportar Clarice Lispector ou Saramago ou qualquer pessoa, sabe? Você tem que ler aquilo que faz bem para você. Sim, sim. E pronto, sabe? Eu acho. Eu acho que tem, né, tem a diferença de ler o que você quer, o que você gosta, e aquela resistência da pessoa à leitura mesmo, que isso é uma coisa realmente de hábito, né? Tentar não deixar de ler por preguiça, né? Uma coisa é não gostar daquele gênero, daquele estilo, e outra coisa, é lógico que é mais legal ficar no celular, no Netflix, mas com certeza, quando você termina um livro, a experiência que você viveu, que você passou, é completamente diferente de um filme, de um Instagram que não te acrescenta nada, né? Eu sempre que termino um livro, eu falo, ai, que delícia, né? Às vezes dá até aquela... às vezes dá até aquela tristeza, você deixa aquelas 2 páginas ali para você ler daqui uma semana, daqui um mês, né? Porque você não quer que ele acabe, porque foi tão legal, né? E ele acaba. É uma companhia. Né? Então, eu acho que é muito disso também, de você encontrar o que você gosta de ler, e no momento que você tá e testando esses clássicos, com certeza não são ruins, porque são clássicos. Então talvez você não esteja no momento de entender, de absorver aquilo, daquele tipo de leitura. Espera um pouco, tenta num outro momento. Sim. Né? Sim. Porque se eles são clássicos, eles são clássicos. Por algum motivo. Por algum motivo, exato. E acho que desses clássicos é muito legal que você veja, assim, cada salto, cada livro é um salto do Armstrong na Lua, sabe? Cada um desses clássicos são grandes passos para a humanidade, porque eles mudam a forma como estava sendo visto. Então, hoje, não dá para a gente ter ideia do que está sendo mudado agora, né? A gente só vai ter essa distância daqui a um tempo e olhando para hoje. Como a gente tem hoje, olhando para trás, quais foram esses saltos? Nós estamos vivendo na hora do salto, então não dá para reconhecer quem é o salto. Mas os que já saltaram, a gente sabe. Né? E eles estão aí por um motivo muito justo. Independentemente da gente gostar ou não, não dá para você ignorar a qualidade literária. Sim, sim. Né? Se eles estão aí, é porque eles têm essa qualidade. Você pode não gostar do estilo. Ok, normal. Agora, é muito legal. A leitura é uma coisa que a gente devia colocar nas crianças, assim... escovar o dente, ler um livro, né? Lavar as mãos, tomar banho todo dia. É hábito, né? Hábito. Ninguém nasce sabendo escovar dente, ninguém nasce, sabe? A gente tenta, né? Assim, e é legal até, por exemplo, eu sempre tentei também, sempre li para os meus filhos, sempre tive muitos, sempre comprei. Nunca falei, não tenho dinheiro para um livro que eles estivessem querendo ali na hora, né? Sempre foi uma coisa que eu incentivei. Só que a gente tem momentos, né? As crianças, os adolescentes, enfim, eles têm lá outras vontades, né? Que você não tem como obrigar, forçar. Mas eu acho muito legal que
uma vez que você coloca acende essa, né, essa luzinha, ela pode não continuar acesa ali naquela hora, mas em algum momento, a Manuela, minha filha mais velha, ela demorou, mas agora ela está lendo super. Né? Ela passou um tempo sem se importar, mas agora ela liga, mãe, acabei aquele livro, o que eu leio agora? Aí, e o próximo? Não, já vai escolhendo o próximo porque eu estou acabando. Ela não consegue escolher muito, mas eu já entendi o que ela gosta de ler, então o que eu leio, o que eu sei que ela vai gostar, eu já separo e já falo, ó, filho, o próximo tá aqui, né? Ela tá se descobrindo aí ser uma leitora super legal. É uma delícia, né? Isso. Porque isso foi plantado em algum lugar e ela vê a gente lendo, ela vê a gente trabalhando com isso, inclusive, e fica com aquilo na cabeça. Por mais que você fale, não, ele não está nem prestando atenção no que eu estou fazendo, eles estão prestando atenção. Claro, né? Eles estão prestando atenção. Então, leia para o seu filho. O exemplo é mais do que a palavra, livros, né? muito mais, né? Tenha livros, porque se seu filho vê só você no celular o dia inteiro, óbvio que ele vai ficar também. Mas se ele vê que antes de dormir você fica ali 10, 15, 20 minutinhos lendo, leva para a praia, leva para o consultório do médico enquanto você espera, né? Esses momentos vão plantando ali a sementinha. E ele vai entender que aquilo é legal, que aquilo é prazeroso, né? Talvez não seja no seu momento, mas no momento dele. Claro, né? Claro. E se aventurar, assim, falando de livros completamente diferentes, que eu me deparei, que eu gostei muito, né? Até trouxe um aqui que eu amo, que é o Mia Couto. O Mia Couto foi uma surpresa, porque o primeiro livro que eu li dele foi um livro de contos. Histórias abençonhadas. Né? Nem gosto muito de contos, confesso que não é meu gênero predileto, assim, Você gosta de romance? Eu não gosto, assim, daquela coisa que começa e já termina, e aí eu fico meio puta de não saber o final. Mas ele me pegou com a linguagem, com a história. Ele, em 4, 5 páginas, eu acabei o primeiro conto do livro chorando. É um livro emocionante mesmo. Eu falei, como assim? Quem é esta pessoa? Né? E aí eu comecei também a ler tudo dele, tudo que sai até hoje a gente lê, né? Porque você também é uma grande fã. E é uma escrita muito diferente, porque é bem fantasiosa, ele usa muitas lendas, muitas da África, né? Ele é de Moçambique, então ele mistura muito as crenças, a religião, as lendas. É incrível, é maravilhoso, né? É uma pessoa maravilhosa. E o outro clássico também que eu recomendo, que a pessoa não pode deixar de ler, não é esse livro, eu não achei a minha edição, porque ela deve estar também desfalecida por aí, não, Os 100 Anos de Solidão. Eu sei onde está. Você sabe? Sei, olha, ela escondeu. Não, é porque teve o Clube do Livro e eu li aquela edição. Que eu amo também, que eu li a primeira vez, acho que eu não tinha 15 anos ainda, eu era muito nova. Um livrão, né? Complexo, assim, difícil, porque os personagens todos se repetem, mas cada vez que eu leio também é uma outra experiência e tem um outro significado e cada vez eu gosto mais, né? E tem muitos, e o legal da gente estar nesse mercado é que tem muita gente nova boa também chegando, né, mãe? O próprio, assim, o Milton Ratum, que nem é novo, mas enfim, é uma geração um pouco mais nova, mais ou menos. O Milton tá com 70 mas assim, são nomes diferentes desses nomes que a gente tem ouvido. O próprio o Hugo Mãe, que eu gosto muito também. O Walter Hugo Mãe, que eu já li algumas coisas dele que eu gosto muito. Ele é mais novo. Mais novo, então. Que o Milton. O Mia Couto é mais novo. Tem o Agualusa, que é dessa mesma geração. Então, eu acho que é legal a gente trazer também algumas... dessa geração. Que a gente pode se aventurar aí pelos mais novos, né? Que são muito legais também, né? Eu acho que a gente sempre tem que conhecer e sempre tem que estar atento, né? Quem é que se destacou, quem é
Até os nossos autores, né? Sim, sim. A questão de ser um leitor, ser editor é difícil, porque você não vai dizer, eu gosto mais desse filho do que do outro. Não. Mas alguns se dão bem numa área, outros na outra, né? Muito bom. Eu acho que a gente deu muitas dicas, né? Falamos de muitos autores incríveis que você precisa conhecer, pelo menos. Você não precisa gostar, você não precisa ler tudo, mas conheça, se interessa ali, vai aos pouquinhos, né? Porque isso vai fazer diferença na sua vida, eu acho, como repertório, como conhecimento. E eu quero que você conte pra gente qual livro que teve muito impacto na sua vida, porque, né? Isso é legal, como o seu caso com o Hemingway, eu acho que é muito legal a gente compartilhar isso para estimular outras pessoas à leitura. E é isso por hoje, muito obrigada, até a próxima. Até.